Vamos lá, Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Podemos, Flávio? Acho que são 9h05. Podemos. E aí entramos Bom dia a com a nossa todos. avaliação aí. Bom dia. Você pretende fazer uma posso... como sempre? Só rapidamente, pessoal, bom dia a todos. Acho que todos dessa altura talvez não conheçam, mas quem não conhece, meu nome é José Hermano e eu estou o presidente do Comitê de Bacia do Rio Pará. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vim aqui hoje só fazer essa abertura rapidamente por dois motivos. Primeiro, por questão de trabalho, então não vou acompanhar o trabalho todo, infelizmente. Mas também porque o processo é um processo que a minha cidade também participa. Então eu entendi que quanto mais distante dele eu ficar, melhor. Sabe? É um processo muito bem conduzido, é um processo que está sendo muito transparente. Então, vou ficar tranquilo para não ter nenhum tipo nem de meia influência em nada disso, nem parecer que tem alguma influência em nada disso. Então, por isso, não participei das primeiras oficinas, mas vou aparecer de vez em quando, sempre que possível, para isso. É muito bom ver o comitê, depois de tanta luta, já são 3 anos desde que a gente começou, eu, Túlio, e agora Vilma e Varley, né? A gente trocou aí no meio do caminho. O Saulo está aqui hoje também com a gente, ajudou bastante, sabe a dificuldade. Oi, irmão, você está sem áudio. Eu estou sem áudio? Tá com áudio, mas... Aqui, tô ouvindo. Não, tá certo, irmão, desculpa. Tá com áudio? Ah, desculpa. Tá com áudio. Desculpa. Mas está compreensível? Sim. Tem dia que acontece isso. Então, assim, eu dizia que depois dessa luta, desses 3 anos de luta, eu consegui ter recursos. E da forma como foi feito, a partir de agora, parece que teremos sempre os recursos. Então, tendo isso, esses projetos que estariam contemplados agora seriam apenas os primeiros. Ou seja, tem mais aí. Tem mais coisas para a gente conseguir. Então, eu fico muito feliz de ter participado, construído isso junto com todos os conselheiros, junto com a diretoria, junto com a Peixe Vivo, junto com o IGAN, que ajudou bastante, tentou dentro das possibilidades também. Então, fico muito feliz a gente estar nesse momento aqui. Desejo a todos um bom trabalho aí. Como eu disse, eu não vou ficar, mas eu vejo depois e quero ler tudo, inclusive o trabalho de Simval, depois eu quero conversar com ele um pouco sobre isso. Mas vamos nessa. Obrigado a todos aí. Bom trabalho para todo mundo. Eu não vou atrasar mais, não. Era só para dar uma mensagem para vocês aí. Seguimos, lutando pelas águas do nosso Rio Pará. Flávia, quer fazer alguma abertura também? Complementar? Muito obrigada, irmã, pelas palavras. Hoje, o objetivo dessa oficina, né, vai ser apresentar os resultados de todo esse processo. Todos aqui já participaram das outras etapas e tiveram uma grande participação na indicação de quais seriam os critérios para a seleção das microbacias de cada grupo. E após essa seleção, então, o Cival avaliou cada um dos critérios aplicados a cada um desses 3 grupos, e ele vai mostrar aqui hoje uma apresentação com toda essa análise que ele fez, cuidadosa, e vai mostrar para a gente como que ficou essa hierarquização dos municípios. Então, a gente agradece também a participação de todos aqui, fiquem à vontade também para fazer comentários após a apresentação do Cival. Ok, bom dia, gente. Já fui apresentado nos últimos encontros, das oficinas, no dia 22, 23, 24. Eu vou projetar aqui a tela e prossigo. Consegue me ouvir bem, né? Sim. Então, o objetivo desse encontro nosso aqui hoje é dar sequência a um trabalho que já foi iniciado de forma bem democrática, como a Flávia colocou, e o Zé Hermano também, que foi apresentar o critério para os representantes de cada município e escolher 16 critérios, 16 variáveis de 4 eixos temáticos, onde os participantes votaram nos critérios que eles consideravam importantes. E, ao final, foi definido aí um conjunto de critérios para ser aplicado em cada bacia, em cada microbacia. Então, hoje, nós vamos apresentar aqui os resultados dessa análise que eu fiz com base em bancos de dados geográficos
de instituições aí reconhecidas que eu vou apresentar. Então, inicialmente, eu começo apresentando essa análise para os municípios participantes do Alto, do Grupo A, do Alto Pará. 11 municípios demonstraram interesse e indicaram aí os mananciais para fazer parte desse processo aqui seletivo. Então, a gente inicia essa análise pelos municípios do Alto. É um pouco da apresentação que... Tá vendo aí tudo bem, né, gente? Deixa eu ampliar aqui, apresentar, para ver se fica melhor a visualização. Então, é um pouco do que já foi apresentado no primeiro dia da oficina, uma visão geral aí dos municípios que integram essa bacia, a do Rio Pará, e a divisão pelo grupo A, o grupo B e o grupo C, sendo que no grupo A, o grupo do Alto, 11 municípios demonstraram aí interesse e fizeram parte desse processo seletivo. O grupo B, 9 municípios apenas, dos 11, participaram do processo seletivo, indicaram esses mananciais. O mesmo aconteceu com os municípios do grupo C, no grupo do Baixo, onde também 9 municípios. Então, 11 municípios participaram do processo do grupo A, 9 do grupo B e 9 do grupo C. A metodologia, a parte inicial dessa metodologia, ela partiu ali da análise dos critérios que fizemos no dia 22, 23, 24, e essa segunda etapa, ela veio ser embasada aí com a seleção, a verificação desses critérios escolhidos pelos representantes. As fontes de dados de consulta, elas foram a Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais, eles têm um portal, um geoserviço, que é conhecido como GeoSisema. Na verdade, é uma infraestrutura de dados espaciais, onde um banco de dados onde agrega aí um conjunto bastante extenso de variáveis, como outorgas, vazões afluentes, áreas de preservação ambiental, de APP, áreas com prioridades para conservação e preservação, áreas prioritárias, também dados do Ministério do Meio Ambiente, como, por exemplo, de áreas embargadas. O projeto de mapeamento do uso e cobertura da terra serviu também para fornecer dados de cobertura da terra, cobertura vegetal nativa, que foi um dos critérios também analisados. O IBGE, com outros dados estatísticos de índice de desenvolvimento humano, o cadastro ambiental rural, foi um dos critérios também analisado, e a Fundação Pinheiro, que os dados de ICMS ecológico repassados aos municípios, o acesso a esses dados é feito diretamente pelo site da Secretaria do Meio Ambiente e que direciona para essa fundação que ela produz esses dados mensais de repasse de ICMS ecológico. Aqui eu vos apresento as microbacias indicadas na região do Alto Pará. Foram 11 microbacias, dá uma passada aqui rápida: Itaguara, Itapecerica, Carmópolis de Minas, Passatempo, Piracema, Resende Costa, município de Itaúna, São Francisco de Paula, Desterro de Entre Rios, Cláudio e Florestal, 11 municípios. De forma espacializada aí, esses mananciais estão distribuídos dessa forma, na região do Alto Pará. Aqui o recorte, como já foi citado, dos 11 municípios, dos 3 municípios, 11 estão fazendo parte desse processo. Os critérios selecionados nos dias 22, no caso para o Alto, no dia 22, foram esses: o eixo socioeconômico, arrecadação de ICMS ecológico, no município da Bacia Superior à média do Estado, a existência de comunidades tradicionais, existência de associação de produtores rurais, onde tem aí, entre parênteses, os municípios eles enviaram a documentação comprovando a existência desses parâmetros, a existência de convênio com a Emater, no eixo de governança, a existência de área de conflitos, pelo menos 70% em termos do território das propriedades das microbacias estão cadastrados
no cadastro ambiental rural, a existência de outorgas superficiais para fim de abastecimento público, composição de consórcio, associação de usuários legalmente constituída, predominância de áreas, aí agora no eixo hidrológico, predominância de áreas contendo solos com elevada capacidade de filtração, os tipos, principalmente latossolos e litossolos, microbacia cuja vazão específica seja inferior à vazão específica na bacia do Rio Pará, a microbacia que tem muito alta, predominância de erodibilidade, à base da Embrapa, microbacia que tem seu território corpos hídricos classificados como de classe 1, classe especial ou classe 1. Densidade de cobertura vegetal nativa da microbacia inferior à densidade da cobertura da bacia do Pará, inserção total ou parcial da microbacia em área considerada prioritária para conservação, presença de trechos de rios considerados de preservação permanente, municípios inseridos na microbacia contém um número de espécies catalogadas superior à média do estado. Então, a maioria dos critérios, todos eles são espacializados, verificar se existe ou não dentro do recorte da microbacia, não é no município, e sim na microbacia. Então, verificar a existência, enquanto outros critérios, eles precisaram passar por um processo de álgebra de mapa, utilizando a calculadora do software da QGIS, e verificar aí o percentual dessa variável dentro da bacia, como, por exemplo, aí, se pelo menos 70% em termos do território da propriedade estão cadastrados no CAR. O mesmo aconteceu com a classe de solos. E das variáveis socioeconômicas, os 4 critérios adotados, essa tabela aqui em verde, pontuado com 1, quem atendeu foi pontuado com 1, então se existia ali convênios com a Emater, o município de Cláudio enviou o documento, é um critério que o município teria que comprovar. Cláudio, Itapecerica, São Francisco de Paula, Piracema e Itaguara. A existência de associação de produtores rurais também foi um outro critério que foi preciso comprovar. Então, 3 municípios aqui, 4 municípios, eles apresentaram essa documentação. E o ICMS ecológico, se a média do município é superior à média arrecadada pelo Estado. O Estado de Minas Gerais, ele arrecada em reais. Em média, esses dados são referentes ao ano de 2020, porque estava completo, o ano de 2021. Ele não está completo ainda. Toda a análise desse critério, e quem tiver interesse de verificar, o relatório vai ser disponibilizado, acredito que em breve. Então, toda a metodologia, toda a descrição do processo, as tabelas, os gráficos vão estar disponíveis. Então, para esse quesito, o Rezende Costa foi quem apresentou uma média aí superior à média arrecadada pelo Estado em reais, o valor de repasses, a existência de comunidades tradicionais, apenas florestal, as bases cartográficas indicam nessa microbacia, então, que tem aí a existência de comunidades tradicionais. E essa tabela aqui, à medida que eu vou passando para o próximo eixo, é uma atualização da classificação. Então, de início, qual é a situação da classificação? Itaguara, 2 pontos, Cláudio, 2, Piracema, São Francisco de Paula, Florestal com 1. Alguns municípios não pontuaram nesse critério. Então, a gente vai acompanhando aos poucos. E nesse gráfico aqui, a gente pode observar que esse município de Cláudio, por exemplo, ele somou 2 pontos nessa análise inicial. Esse vermelho indica que ele fez 2 pontos total. Então, Cláudio aqui ele fez 1, só para exemplificar, e Cláudio foi mais 1 ponto aqui, 2. Enquanto os outros critérios não somou. Então, o mesmo ocorre para os outros municípios. É uma explicação de forma gráfica e em forma de tabela. No eixo de governança territorial, pelo menos 70% em termos do território estão cadastrados no CAR. Então, na base do cadastro ambiental rural, a maioria dos municípios eles têm mais de 70%, 70% ou mais por cento dessa microbacia aí já cadastrada no cadastro ambiental rural, e apenas aqui Itapecerica, Desterro de Entre Rios, Carmópolis de Minas e Florestal, que não pontuou nesse quesito. A existência de área de conflito pelo uso declarada na bacia, apenas Florestal. Composição de consórcio de usuários de água legalmente constituído, ninguém seria um critério que teria que apresentar a documentação, ninguém pontuou nesse critério. A existência de outorgas superficiais obtidas para fim de abastecimento público na microbacia. Apenas aqui São Francisco de Paula, Itaúna e Piracema não pontuou nesse critério.
não tem dentro do recorte da microbacia essas outorgas. E, mais uma vez, o gráfico demonstrando o quanto cada um pontuou nesse critério e que vai sendo acumulado. Por exemplo, Itaguara tinha 2 pontos no critério anterior, agora ele já aparece com 4, Cláudio com 4, Piracema 3, São Vicente de Paula 3, Florestal 3, Resende Costa, Itapecerica, Passatempo com 2, Carmópolis de Minas 1, e Itaúna e Desterro de Entre Rios também 1. No eixo hidrológico, a maioria em toda a bacia hidrográfica, em todas as microbacias do grupo A, nenhuma apresentou o tipo de nitossolo, a presença predominante de latossolos amarelos, então ele se enquadra nesse critério também estabelecido. Só quem teve aí a predominância de áreas contendo solos de elevada capacidade, a predominância é acima de 50%. Então, apenas Desterro de Entre Rios, Itaúna, Florestal, Passatempo, Resende Costa e Itaguara pontuaram nesse quesito. Os outros municípios têm menos de 50% com essa classe de solo ali presente. A base é da Embrapa. Microbacia cuja vazão específica seja inferior às vazões específicas observadas na bacia do Pará. É um critério que foi necessário adquirir essas bases cartográficas, disponível aí no Geocisema, no site da Secretaria de Meio Ambiente. Essa vazão específica ela foi trabalhada em litros por segundo e a área em hectares. Então, por exemplo, a bacia do Rio Pará tem uma área de 12 mil e poucos quilômetros quadrados e que a vazão específica, o afluente foi 264, ou seja, 264 litros por segundo, que dividido por essa área deu aí uma relação de 0,0022 litros por segundo por hectares. Então, como o critério estabelecia que se a vazão específica ela fosse inferior, então nenhum desses municípios apresentou uma vazão específica inferior à bacia do Rio Pará, então não pontuou nesse critério. O mesmo aconteceu com a microbacia que tem em seu território corpos hídricos classificados como de classe especial 1, então foi uma situação idêntica. E a classificação atualizada é Cláudio, Itaguara com 5, Resende Costa, Passatempo, Florestal com 4 pontos, Piracema 3, São Vicente de Paula, e os outros municípios com 2, Itapecerica, Desterro de Entre Rios, Itaúna e Carmópolis de Minas. E o último critério dos 4 eixos, né, o critério aí, o eixo biótico, os últimos critérios analisados, a densidade de cobertura vegetal nativa na microbacia inferior à densidade na bacia do Pará. A base foi do MEP Bioma, que hoje em dia praticamente todos os órgãos eles disponibilizam a base que tem origem aí de um projeto MEP Bioma, que é o do mapeamento do uso e cobertura da terra anual do Brasil. Então estabelecia que a densidade da cobertura vegetal nativa na microbacia ela fosse inferior à densidade da cobertura vegetal da bacia do Pará. Então, apenas o município que não teve uma densidade inferior foi o município de Florestal. Então, todos os municípios aí teve uma densidade aí que se enquadra nesse critério estabelecido. A inserção total parcial da microbacia em áreas consideradas prioritárias para a conservação. Então, de acordo com a base disponível lá no Geocisema, todas essas microbacias estão enquadradas aí em áreas consideradas prioritárias. Presença de trechos de rios considerados como de preservação permanente. Então, nenhum dessas microbacias, se enquadrou aí nesse critério. Município inserido na microbacia que contém um número de espécies catalogadas superior à média do estado. Então, o estado de Minas Gerais, ele apresentou aí 10.070 o número de espécies e a média foi 267. E os outros municípios que teve uma média superior foram Carmópolis de Minas, Itapecerica, São Francisco de Paula, Itaúna, Piracema, Florestal, Passatempo não pontuou, desculpa. Então, os últimos municípios que não pontuaram nesse critério, na verdade, foram Itaguara, Passatempo, Desterro de Entre Rios e Cláudio. E, de forma gráfica, aqui, por exemplo, o município de Carmópolis de Minas, ele somou 3 pontos nesse critério. E a situação atualizada, Itaguara, 7 pontos, Cláudio, Resende Costa com 7, São Francisco de Paula e Florestal, Passatempo com 6, Piracema com 5, Itaúna,
também com 5, Carmópolis de Minas com 4, Desterro de Entre Rios também 4 e Itapecerica 3. Então, quando chegamos na análise do último eixo, os últimos critérios, gerou um empate aqui entre Itaguara, Cláudio e Rezende Costa. E é uma análise geral de como ficou essa situação, como eu acabei de mencionar, esse empate aqui que ocorreu entre Itaguara, Rezende Costa, Cláudio e Cláudio. Então, teria que ser aplicado aí um critério que está estabelecido lá no termo de referência do edital, de como seria procedido com esse desempate. O que é que diz o critério de desempate? Que ocorrendo empate, será considerada prioridade de investimento a microbacia em que a relação vazão superficial otorgada e cadastrada e por disponibilidade hídrica for maior. Então, nessas mesmas bases de dados de Geossistema foram obtidas aí as vazões demanda, que são calculadas a partir das outorgas, Cláudio aí com 30,03 litros por segundo, Itaguara 1,7 e Rezende Costa 0,5 litros por segundo, enquanto as vazões efluentes 50,14 litros por segundo e 19,35 para Itaguara, 6,79 para Rezende Costa. E quando dividido vazão-demanda por vazão afluente, o ideal é que essa relação seja de menor ou igual a 1, nunca pode ser superior a 1, porque senão essa relação ela fica desequilibrada. Não seria possível atender essa demanda se a própria demanda fosse maior, a relação fosse superior a 1. Então, por exemplo, o município de Cláudio, ele apresentou essa relação aí, vazão superficial otorgada, cadastrada, por disponibilidade hídrica de 0,6, enquanto 0,09 foi Itaguara, e Rezende Costa 0,07. Então, com base na aplicação desse último critério, o município de Cláudio ele foi selecionado a microbacia. Então, o município de Cláudio, aí a localização tem uma área de 10.041,650 hectares, e Suzana Ribeiro foi a representante desse município. É isso. Para o município para os municípios do grupo A, essa bacia de Cláudio aí, essa microbacia, ela foi selecionada. Eu fico à disposição para caso alguém queira esclarecer alguma dúvida. Ou alguém tem alguma dúvida? Então, daqui a pouco eu passarei para o grupo. Flávia, está fazendo um comentário, Flávia? Sival, acho que você pode apresentar já os 3 grupos, aí a gente abre a palavra depois. Ok, então eu vou ter que parar essa apresentação aqui. Não, eu vou passar para a próxima. Alguém fez a pergunta no chat aí, acho que Flávia pode responder. Alexander, de Rezende Costa, pelo visto, ele perguntou se, assim, Alexander, nesse momento, a gente vai selecionar 3 microbacias, né, devido à restrição de recursos disponíveis nesse momento. Mas a gente vai ter essa hierarquização para que, caso seja possível, né, no futuro, ao ocorrer mais investimentos, a gente vai verificar essa hierarquização. Mas para esse momento, para o grupo A, vai ser apenas Cláudio, sim. E aí, para o grupo B, vai sair um outro município selecionado, e para o grupo C, um terceiro município. Porque para o horizonte de planejamento desses investimentos, a gente tem condições de fazer os projetos apenas em 3 municípios, em 3 microbacias. Está respondido, Alex? Então, podemos continuar, sim, Sival. Ok, então, dando sequência, a gente apresenta agora os resultados dessa análise de critério para os municípios do grupo B, que é do grupo do Médio Pará. Então, o grupo do Médio, ele foi organizado em 11 municípios, sendo que apenas 9 apresentaram aí, indicaram os mananciais que iriam fazer parte dessa análise. Então, a análise era muito idêntica à análise que a gente acabou de fazer em cima do
dos municípios do Grupo A. Alguns critérios que mudam, que foram pautados no que cada representante escolheu. Então, a localização das microbacias: Perdigão, São Gonçalo do Pará, São Sebastião do Oeste, Igaratinga, Divinópolis, Itatiaia Sul, Pedra do Indaiá e Carmo do Cajuru. Aqui estão a localização desses municípios aí na região do Médio Pará. Os mananciais indicados estão aqui nessa tabela. Os critérios indicados, então, no eixo socioeconomia, município de interesse, cuja parcela do PIB, que é o produto interno bruto, né, local provém da agropecuária, dado do IBGE. Existência de comunidades tradicionais, tradicional reconhecida por autoridades na microbacia. Existência de associação de produtores rurais. Alguns municípios enviaram documentação comprovando. Existência de convênio com a Emater também enviaram documentação. Existência de área de conflito pelo uso da água declarada na microbacia. Esse dado está disponível no GeoSisema. Pelo menos 70% em termos do território das propriedades estão cadastrados no CAR. É um dos critérios que já foi também apresentado na outra, idêntico à outra bacia, a outro grupo de municípios, né? Existência de outorgas superficiais obtidas para fins de abastecimento público. Aqui já são critérios do eixo governança territorial. Composição de consórcio ou associação de usuários de água legalmente constituída na microbacia, também tiveram que apresentar uma documentação. No eixo hidrológico, predominância de área contendo solos com elevada capacidade de filtração, armazenamento de água, microbacia cuja vazão específica seja inferior à específica na média da bacia do Rio Pará. E microbacia que não dispõe de estrutura de regularização de vazões, outorgas e direitos de uso de água. Microbacia que tem em seu território corpos hídricos classificados como de classe especial ou classe 1. Densidade de cobertura vegetal nativa na microbacia inferior à densidade na bacia do Rio Pará. E a existência de cursos d'água é cientificamente considerado como berçário de reprodução pesqueira, que é o eixo biótico. A existência de áreas embargadas por autoridades de fiscalização, é um dado do Ministério do Meio Ambiente. A existência de viveiro florestal público operante no município, também é um dado disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente, através do portal GeoSisema. E os critérios aplicados: microbacia de interesse aí, cujo PIB ele provém da agropecuária. Então, apenas, segundo dado do IBGE, apenas Araújo, ele tem agricultura, inclusive apoio à agricultura e à pós-colheita. Então, para o IBGE, ele está classificado como predominante aí com esse tipo de produtividade. A existência de comunidade tradicional reconhecida. Então, nenhum desses municípios apresentou, tem disponível nos bancos de dados indicação dessa categoria. A existência de convênio com a Emater. Pedra do Indaiá indicou documentação, Carmo do Cajuru, São Sebastião do Oeste, foram esses. E a existência de associação de produtores rurais. Pedra do Indaiá também indicou documentação, e Carmo do Cajuru. Então, a situação inicial dessa classificação, ela parte com Pedra do Indaiá com 2, Carmo do Cajuru, 2, Araújos, São Sebastião do Oeste, 1, e os outros municípios não pontuaram esses quesitos por enquanto. Então, aqui a situação, por exemplo, Carmo do Cajuru, eles são 2 pontos, né, nesses critérios, nesse eixo. Araújo somou 1 ponto, esse mais avermelhado é o eixo que indica a pontuação total nesses critérios analisados, de momento. Governança territorial. Pelo menos 70% do território aí estão cadastrados no CAR. Apenas São Gonçalo do Pará e Araújos não pontuaram nesse quesito. Cada critério atendido, lembrando que vale 1 ponto. A existência de outorgas superficiais obtidas para fins de abastecimento público. Então, apenas os municípios de Carmo do Cajuru e Igaratinga não pontuaram. A existência de área de conflito, nenhum dos municípios pontuaram das microbacias. Composição de consórcio ou associação de usuário de água, apenas Carmo do Cajuru
indicou documentação comprovando aí a existência desse consórcio ou associação. Então, nesse critério aqui, Pedra do Indaiá, que tinha 2 anterior, ele já soma 4 pontos, Carmo do Cajuru 4, São Sebastião do Oeste 3, Divinópolis, Tatiaia Sul, Perdigão, Araújo 2, e São Gonçalo do Pará e Garatinga 1. E no critério hidrológico, predominância de área contendo solos com elevada capacidade de infiltração. Então, predominância acima de 50%. Então, quem não pontuou aí foram apenas Perdigão, Pedra do Indaiá, Igaratinga e Divinópolis. Microbacia cuja vazão específica seja inferior à específica da bacia. Então, o mesmo critério também analisado já no grupo A, essa vazão específica é a mesma, porque 264,004 litros por segundo dividido pela área da bacia do Pará, que deu essa vazão específica. Então, só quem apresentou a condição de inferioridade aqui no caso de Garatinga e Araújos. Microbacia que não dispõe de estudo de regularização de vazão, contorga. Então, apenas quem não dispôs aí foi Carmo do Cajuru e Garatinga. E microbacia que tem seu território corpos hídricos classificado como de classe especial, ou classe 1. Então, nenhum dos municípios pontuou nesse critério. E a situação para esse eixo hidrológico, Carmo do Cajuru 6, Pedra do Indaiá, Araújos, São Sebastião do Oeste 4, Itatiaia Sul 3, Garatinga 3, Divinópolis e Perdigão e São Gonçalo do Pará 2 pontos. E de forma gráfica, novamente, aqui com o que aconteceu. Carmo do Cajuru somou 2 pontos aqui, e Garatinga 2 pontos aqui, que foram acumulados com os pontos do eixo anterior. E o eixo biótico, que é o último eixo analisado, densidade de cobertura vegetal nativa na microbacia inferior à densidade de cobertura vegetal nativa na bacia do Pará. Então, apenas os municípios de Carmo do Cajuru, Igaratinga, Itatiaia Sul e Itatiaia Sul não pontuaram, e também São Sebastião do Oeste. Existência de curso d'água cientificamente considerado como berçário de reprodução pesqueira. Então, nenhum dos municípios enviou documentação comprovando a existência desse critério. A existência de áreas embargadas por autoridade de fiscalização e controle ambiental. Então, seria a inexistência. Então, como ninguém tem disponível, então todos pontuaram. Então, se tivesse, seria um critério restritivo, negativo, um fator negativo. Então, como ninguém teve, foi pontuado com ponto. É redundante, né? Foi contemplado com ponto. A existência de viveiro florestal público operante no município. Então, Carmo do Cajuru apresentou documentação, apenas Carmo do Cajuru. E a situação, até nesse último eixo, ela chega com Carmo do Cajuru com 8 pontos, Pedra do Indaiá com 6, Araújos 6, São Sebastião do Oeste 5, Itatiaia Sul 4, Garatinga 4, o mesmo acontece com Divinópolis e Perdigão, e São Gonçalo do Pará com 4 pontos. Então, a análise geral para o grupo B, Carmo do Cajuru pontuou mais, com 8 pontos. E aqui está a análise gráfica. Um Carmo do Cajuru com 8 pontos, Garatinga chegou a 4 pontos, São Gonçalo do Pará também aqui com 4. Outros empataram aqui com 6 pontos. E a microbacia indicada, Carmo do Cajuru, com área de 19,3 hectares. Jéssica Alana Coutinho foi a representante. Lembrando mais uma vez que toda a metodologia vai estar descrita no trabalho, no relatório, poderá ser consultado por todos. A metodologia descrita do procedimento. Alguma dúvida, gente, com relação a essa análise do eixo B? Do eixo B, não, do grupo, dos municípios do B, do médio. Então, eu passo para a análise do grupo C.
Alguém aqui falou? Sival, tem uma, não sei o nome porque está escrito Secretaria de Meio Ambiente. Se a pessoa quiser abrir o microfone, por favor. Olha, alguém falou, Carmo do Cajuru tem outorga para abastecimento público, mas olha só, não é o município, é a microbacia. Então, é por isso que às vezes gera essa confusão, porque na base cartográfica não consta lá naquela microbacia delimitada essa outorga, mas no município ele tem, provavelmente, com certeza. Eu não sei se o senhor quis dizer, não sei quem falou, a senhora quis dizer nesse sentido, se a microbacia tem mesmo, é o município. Ele diz que Carmo do Cajuru possui outorga para abastecimento público. Então, certamente o município tem, com certeza. Mas a microbacia, naquela base cartográfica, não tem constando a microbacia. Ah, ele disse que a dúvida dele é essa, é isso. É. E quando a gente está falando aqui, a gente fala o nome do município, né? E sempre, às vezes, a gente fica um pouco, gera um pouco de confusão, mas daqui a pouco fica mais claro que é a microbacia que a gente está falando. E para alguns casos é o município. Isso está lá bem claro na descrição dos critérios. Por exemplo, o município cujo PIB ele provém da agropecuária. O IDH, que é um Índice de Desenvolvimento Humano. Então, essas análises é feita em cima do município, mas a maioria delas é feita em cima das microbacias. Haverá investimento. Tá, porque são dúvidas que já passaram. Tudo bem. Eu vou apresentar para vocês agora essa análise de critério para o grupo dos municípios do Baixo Pará. Ok. A localização das microbacias, o despacho, Leandro Ferreira, Nova Serrana, Pitangui, município de Pompéu, Onça de Pitangui, Pará de Minas, Papagaio e Martinho Campos. Aqui estão os municípios, a forma como estão aí distribuídos no Baixo Pará e os representantes, os mananciais indicados. E foram os critérios escolhidos aí para a região do Baixo Pará, que é no eixo socioeconomia baixo índice de desenvolvimento humano, é aquele caso que eu estava acabando de explicar. Aí é para o município essa análise. Existência de comunidade tradicional reconhecida, aí na microbacia, existência de associação de produtores rurais, também na microbacia, existência de convênio com a Emater, no eixo governança, existência de lei municipal que regulamente o pagamento por serviços ambientais, existência de área de conflito declarada na bacia, na microbacia. Pelo menos 70% do território está cadastrado no CAR. Existência de outorgas superficiais obtidas para fins de abastecimento público. A dominância de área contendo solos com elevada capacidade de filtração, litossolo, latossolos, aqui já no eixo hidrológico, declividade média da microbacia de interesse superior a 20%, é uma classificação adotada pela Embrapa. Microbacia que tenha alta, muito alta, predominância de solos com erodibilidade, né? Embrapa, a base da Embrapa também. Microbacia que tem em seu território corpos hídricos classificados como de classe especial ou classe 1. Densidade de cobertura vegetal nativa da microbacia inferior à densidade da cobertura vegetal na bacia do Rio Pará. Inserção total ou parcial da microbacia em áreas consideradas prioritárias para a conservação. Secretaria do Meio Ambiente tem cidades disponíveis. Presença de trecho de rios considerado de preservação permanente. Município inserido na microbacia que contém um número de espécies catalogadas superior à média do estado. E no eixo socioeconômico, aí o IDH é classificado 405, até 500 é considerado baixo, até 0,5, ele vai até 1. Então, a partir de 500 a 799, ele é classificado como médio. E a partir de 800, ele é classificado como IDH alto. Então, países como Noruega, Dinamarca, então é um critério que é aplicado tanto para países quanto para município. É uma classificação trabalhada pelo IBGE.
um indicador econômico, socioeconômico, digamos assim. Então, nenhum desses municípios aí teve um baixo índice de desenvolvimento humano. Isso é bom. Nesse caso, não, porque não pontuou, mas tudo bem. A existência de comunidade tradicional é reconhecida pelas autoridades competentes. Apenas Pompéu apresentou, destaquei com a comunidade indígena, assim consta nas bases cartográficas. Então, pode ser que passe a existir a partir de um certo momento e ainda não está catalogado. Então, tem essas questões que é bom a gente pontuar. A existência de convênio da prefeitura com a Emater. Aí apenas Pompéu e Pará de Minas indicou a documentação. A existência de associação de produtores rurais legalmente constituídas. Pompéu e Pará de Minas também. E a situação aqui no momento é Pompéu, 3 pontos, Pará de Minas, 2, Bom Despacho, Martim Campo. Esses municípios não pontuaram nesses critérios. E análise gráfica. E no eixo de governança territorial, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o que aconteceu. Rapidinho. Eu acabei deslocando aqui. A existência de área de conflitos, vou voltar aqui a apresentação, deslocado aqui. A existência de área de conflitos pelo uso da água declarada na microbacia. Pompéu consta na base cartográfica que há. Os outros não foi possível constatar a existência desses critérios, com base nas informações cartográficas. A existência de lei municipal que regulamente o pagamento por serviços ambientais. Aí nenhum dos municípios apresentou esse critério. Microbacia com mais de 70% no CAR. Então, apenas Pará de Minas, Pitangui, Pará de Minas, deixa eu ver aqui, Pará de Minas e Pitangui, e Leandro Ferreira, que não pontuou. Outorgas superficiais na microbacia. Então, todos os municípios aqui apresentaram esse critério. E a situação da classificação até aqui no eixo territorial, de governança territorial, é Pompéu, 5, Pará de Minas, 4, Martim Campos, 2, Bom Despacho, 2, Papagaios, 2, Onça de Pitangui, 2, o mesmo aconteceu com Nova Serrana, 2, e Leandro Ferreira e Pitangui aqui 1 ponto. E aqui a gente pode constatar o que aconteceu. O Bom Despacho somou 2 nesse critério. Martim Campos também somou 2. E os municípios que não tinham somado no anterior acabaram somando 1 ponto aqui. No eixo hidrológico, predomínio de declividade superior a 20%. Então, que tem uma microbacia que tem declividade superior a 20%, nenhum dos municípios apresentou essa condição. Então, eles têm um percentual muito baixo aqui, com declividade igual ou superior a 20%. Predominância de área contendo solos de elevada capacidade de infiltração. Então, aqui apenas Papagaios, Pitangui, Onça de Pitangui, Leandro Ferreira e Nova Serrana não pontuaram. Microbacia que tem muito alta predominância de erodibilidade dos solos. Então, o caso de Martim Campos tem Pompéu, Onça de Pitangui. Então, eles pontuaram 1. Microbacia que tem em seu território corpus hídrico classificado como classe especial, classe 1. Então, é a microbacia. Então, constatei que no município tem, mas na microbacia não tem. Então, ninguém pontuou nesse critério. E essa classificação atualizada aqui, já nesse penúltimo eixo, Pompéu 7, Pará de Minas 5, Martim Campos, Onça de Pitangui 4, Bom Despacho 3, Papagaios 2, Nova Serrana também 2, Pitangui e Leandro Ferreira 1 ponto. E o último eixo analisado, o biótico, densidade de cobertura vegetal nativa na microbacia é inferior à densidade de cobertura vegetal nativa na bacia do Pará. Então, a densidade da cobertura vegetal, a bacia do Pará teve aí 3.058 km² de área de vegetação nativa, a base do microbioma, e a densidade de 0,25. Então, quem teve densidade inferior a 0,25 é Nova Serrana e Bom Despacho.
cessão total ou parcial em áreas prioritárias para a conservação. Então, segundo a base constante lá no CISEMA, todos, como aconteceu com o grupo A também. Um ponto. Trecho de rio considerado de preservação permanente. Nenhum apresentou esse critério. O município inserido na microbacia contém um número de espécies catalogadas superior à média do estado. Então, apenas papagaios e Leandro Ferreira não pontuam nesse critério. E a situação aqui é, de momento, Pompéu 9, Pará de Minas 7, 6 Martinho Campos, Pitangui 6, Bom Despacho também 6, Nova Serrana 5, Papagaios 3, Pitangui 3 e Leandro Ferreira 1. E a situação geral é essa. Pompéu, ele atingiu 9 pontos. Esses 3 municípios aqui empataram com 5 pontos. Esses 2 com 6. E Pará de Minas com 7. E o município de Pompéu, que foi o selecionado com base nessa pontuação aí, porque atingiu 9 pontos. Com área de 26.445 hectares, Breno Henrique. Então, eu fico disponível para dúvidas. Se quiser, pode ficar à vontade. Kelly Rios, pode falar, à vontade. Pode falar. Bom dia a todos. Simão, gostaria sobre o critério de área de conflito, Pará de Minas parece que não foi pontuado. Existe uma portaria IGAM, número 63, que aí existe uma declaração de área de conflito, ela está sob a sigla DAC, número 002 de 2009. E o Ribeirão Paciência se enquadra nela, dentro da microbacia nossa. Poderia dar uma conferida depois? Sim, eu vou anotar aqui. Então, é o município de? Pará de Minas. Eu vou explicar uma coisa para o senhor, é pertinente o senhor colocar isso, porque tem essa situação que eu vou explicar. Essa área ela pode estar no município, pode existir, como eu acabei de explicar, e pode não estar dentro da microbacia. Uma outra hipótese também que pode existir é que, no dia que eu apresentei essa delimitação das microbacias, como o critério colocado no edital é que a microbacia ela não ultrapassa o limite do município, tem rios que ultrapassam o limite do município. Certo. Então, pode ser que exista sim na microbacia, mas como o critério estabeleceu que a delimitação desse manancial tinha que ser dentro do município, aconteça isso. Não seja ali constatado com base no recorte feito. Mas eu vou verificar sim. Ok, te agradeço. É um caso é um caso comum, que às vezes requer verificação em função dessa temporalidade aí na atualização de bases cartográficas, e isso é passível de acontecer, sim. Certo, ok. Sim. Pará de Minas. Verificar que tem área de conflito, não é isso que você falou? Isso mesmo. Área de conflito, certo. Ok, obrigado. Nada. A dúvida era essa. Alguém colocou que a dúvida era essa. Ah, sim, uma dúvida que já foi tirada bem anterior. Entendi. Alguém mais tem alguma consideração? Só uma ressalva que, de qualquer forma, mesmo que seja verificado isso posteriormente pelo CIVAL, não vai alterar a hierarquização, né? Porque o município de Pará de Minas ficou com 7 pontos, é isso mesmo, CIVAL? Pará de Minas, deixa eu ver aqui novamente. Deixa eu abrir minha tabela aqui. E o de Pompéu com 9? Baixo, é Pompéu com 9, exatamente. Deixa eu pegar aqui, baixo.
critérios, mas foi só para confirmar mesmo, acho que foi isso. Pará de Minas, eu vou pegar aqui, 7 pontos. Isso. Pompéu com 9. Então, a gente, se alguém, pelo visto, acho que não vão ter mais considerações ou dúvidas. Esse é o momento. E, de qualquer forma, a gente vai depois disponibilizar esse relatório, que o Sival vai apresentar um relatório aqui para a agência, e a gente vai disponibilizar esse relatório do Comitê do Rio Pará, e para quem quiser ter acesso a ele. E também as gravações, né, vão ficar disponíveis lá no site do comitê. E então agora a gente, daqui para frente, a gente vai entrar em contato com cada um desses municípios que foram, de acordo com a hierarquização, né, esses 3 que foram selecionados, a gente agora vai entrar em contato com os representantes para explicar como que vão ser as próximas etapas, porque daqui em diante a gente vai contratar uma empresa especializada para elaborar projetos de acordo com a demanda de cada uma dessas áreas, para recuperação de áreas degradadas, de acordo com a situação de cada uma dessas microbacias que foram selecionadas. E então a gente vai entrar em contato com vocês nas próximas semanas daqui para frente. Que esse processo ele ainda tem que ser concluído, né? Os relatórios, e tem que ser. A gente vai fazer as reuniões com o Comitê do Rio Pará, e aí é que vão ser emitidas resoluções com o resultado mesmo, oficial desse processo. Alguém perguntou aqui quais municípios, além de Pompéu? Cláudio e Carmo do Cajuru. Ô, Sival, você fala novamente? Alguém perguntou aqui. Foi Cláudio e Carmo do Cajuru. Para o grupo A foi o município de Cláudio. Para o grupo B, Carmo do Cajuru. Uhum. E para o grupo C, Pompéu. Então, acho que se não tiver mais nenhuma dúvida, nenhum comentário, a gente pode encerrar. A gente agradece a presença de todos. Muito obrigada, Sival, pela apresentação, pela análise. E a gente continua à disposição aqui no telefone, no e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aqui conosco. Sim, não me faço das palavras de Flávia as minhas, agradeço a participação nesse processo, a contribuição de vocês. Estou disponível só para receber os dados do município de Pitangui, não sei se está aí hoje, né, se colocaram nisso, ontem, né, com o KML, foi projetado, não mudou muita coisa, porque na verdade o rio era o mesmo, mas ele continua lá, eu verifiquei, ele continua com outros nomes oficiais na base cartográfica, mas a coordenada que ele deu foi aquela mesma, não teve influência no processo. E obrigado a todos vocês. Alguém levantou as mãos novamente? Pode ficar à vontade. Né? Úrsula, não sei se levantou as mãos. Úrsula e Janete, querem fazer alguma consideração? É isso. Ela está colocando que Bom Despacho possui curso d'água classificado como de classe 1. Vou até anotar, porque é muito igual, é uma situação muito idêntica àquela que eu coloquei. Muitas vezes é o município, mas o recorte da microbacia não tem. Então, essas bases foram projetadas em cima das microbacias. E não consta. Então, vou colocar aqui Bom Despacho, para verificar. O recorte é pela microbacia. Água classe 1, né? Classe de água 1.
Verificar. É porque a gente fala que tanto no nome do município, que muitas vezes nos foge a ideia de que é a microbacia. Mas eu vou verificar, a gente está aqui para isso. Obrigado. Isso, bom despacho também possui. Então, às vezes acontece da base cartográfica ainda não está registrada. Então, bom despacho, né? Pagamento por serviços ambientais, verificar também. E pode ser também que a base que eu utilizei por ser completa foi 2020, mas 2021 ela está incompleta, serviços ambientais. Também possui, tá. É isso, se é o município, se é... Nesse caso, eu tenho que verificar. Ok. Vou verificar, viu, Úrsula? Nesse caso aqui, bom despacho. Pega aqui. Tá ok, vou verificar. Sival, gostaria de fazer um questionamento para Eduardo Para de Minas. Fica à vontade. Tá. Sival, no site do CAR aqui, no SICAR, ele me consta que, assim, por alto, eu vou te dar um número que aproximadamente 88% do município está cadastrado no CAR. Qual município? Parece que a gente não pontuou nesse quesito. Qual município é? Pará de Minas. Bota Pará de Minas para verificar. Pará de Minas. Isso. No eixo 2, governança territorial. Sim, aí no caso no CAR, não é isso? Isso. Tá, mais de 80%. Vamos colocar aqui e verificar. Ok. Pode pegar o meu e-mail, eu deixo até aqui para estar entrando em contato comigo, para eu fazer essa verificação que eu estou repassando para a Flávia, ou fico em contato com a Flávia, que eu vou estar verificando esses critérios. Tá certo, obrigado. Então pode encaminhar lá no e-mail do programa, que eu encaminho para o Sival. Tá certo, Flávia, obrigado. É isso, é porque mais uma vez, né, o senhor está corretíssimo fazer a colocação, assim como os outros colocaram, às vezes existe ter 80% do município, 90%, não quer dizer que a microbacia seja os 80%, mas é bom colocar, porque são vocês que vivem aí, né, que conhecem a área, então a gente está trabalhando em cima de uma base cartográfica, que muitas vezes não está nem tão atualizada assim, mas é o que a gente entende oficial, a gente tem que seguir, mas eu vou verificar, entendeu? Ok, obrigado, Sival. Nada. O Saulo perguntou aqui, Sival, se o PSA seria apenas na microbacia ou no município inteiro. Não, esse PSA é para o município, eu só vou constatar aqui, porque geralmente não tem como fazer esse recorte dessa variável por microbacia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu estou só constatando aqui, mas me parece que, com certeza, não pode ser pela microbacia, porque não tem... esse critério geralmente não é cortado por PSA, estou procurando aqui. Acho que não está aqui, mas se procura em outro lugar. Vou procurar aqui no documento, aqui no termo de referência. Mas é para o município, eu vou me certificar. Estou verificando aqui. PSA, pagamento dos serviços ambientais. É lei municipal, porque tem que ter a lei, né? Aí teria que apresentar o documento, é a lei municipal, que regulamenta esse município. Então, vocês teriam que apresentar uma documentação com relação a essa lei municipal. Ele está dizendo que Nova Serrana tem programa com a ANA e tem PSA. É um critério que teriam que ter enviado a documentação.
Entendeu, ele entendeu. Tá ok. Então é isso, podemos encerrar. Então, muito obrigada a todos pela participação, pela presença, e podem, se permanecer alguma dúvida, podem mandar para a gente lá por e-mail. Sim. Obrigado, gente, mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, até mais. Até mais.